Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as notícias dessa tarde de sexta-feira. Hoje o ministro relator do caso Master, André Mendonça, se reuniu com delegados que estão conduzindo as apurações contra Daniel Vorcaro, dono do Master, para tomar conhecimento sobre o andamento do caso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do inquérito do caso Master, convocou uma reunião por videoconferência com delegados da Polícia Federal que estão conduzindo as apurações contra Daniel Vorcaro, dono do Master, para se atualizar sobre as atualizações da investigação das fraudes do Banco Master. André Mendonça foi sorteado como relator do caso na quinta-feira e herdou o processo do ministro Dias Toffoli, que negociava a saída do caso com outros colegas. Agora, o novo relator concentra em seu gabinete duas investigações de repercussão nacional e com potencial explosivo para a política, o caso Master e o escândalo de fraudes do INSS, se tornando um dos magistrados mais empoderados no Supremo Tribunal Federal em ano eleitoral, além de afetar partidos e políticos da esquerda, direita e centro no Congresso Nacional. Aumenta a preocupação da classe política de Brasília com possíveis revelações. Quem está acompanhando de perto o processo afirma que as novas operações devem ser deflagradas nos próximos meses. No meio deste ano, André Mendonça vai assumir a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral e fará parte da gestão chefiada por Nunes Marques, que conduzirá a Justiça Eleitoral em outubro durante as eleições. E mais de 2,5 milhões de veículos devem deixar a capital pelas estradas rumo ao litoral e interior para aproveitar o feriado prolongado. O Departamento de Estradas de Rodagem e a Polícia Rodoviária Federal realizam ações para garantir mais segurança e tranquilidade. O motorista que vai pegar a estrada neste feriado prolongado deve se preparar para garantir uma viagem tranquila, respeitando a sinalização e as leis de trânsito para evitar multas. A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Estradas de Rodagem iniciaram as ações de reforço para fiscalização e conscientização nas rodovias federais e estaduais. A iniciativa faz parte do programa Rodovida, que tem como objetivo diminuir o número de acidentes e mortes no trânsito durante um dos períodos de maior movimentação do ano. A Polícia Rodoviária Federal vai dar atenção especial e mais rigorosa à fiscalização do consumo de álcool por condutores, já que a combinação de álcool e direção figura entre os principais fatores de risco para acidentes graves. A fiscalização será reforçada nas principais rodovias que levam aos destinos mais procurados. Além do álcool, os agentes também vão intensificar o controle contra o excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas e infrações que lideram os índices de acidentes graves nas estradas. O objetivo é coibir comportamentos de risco durante o feriado prolongado. A operação segue até quarta-feira e tem como meta reduzir o número de acidentes e preservar vidas nas rodovias. E o rodízio municipal de veículos em São Paulo fica suspenso durante todo o feriado prolongado para os carros de passeio. A medida vale para segunda e terça-feira e também para quarta-feira. Bom, e como estamos próximos ao feriado prolongado, as rodoviárias também estarão bem movimentadas rumo ao litoral e interior paulista. E o Caio Veríssimo está na rodoviária do Tietê e vai trazer as informações. Como está a movimentação por aí, Caio? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Redação Hit. Olha só, aqui no Tietê, que é a principal rodoviária do Brasil, né, e a maior também da América Latina, a movimentação começa a aumentar agora. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Fábio Morishima dar aqui um giro, mostrar um pouquinho de como que está toda a movimentação. Olha só. Começando aqui, o interessante é que desse lado vem o metrô. Em São Paulo, as rodoviárias, tanto do Tietê quanto Barra Funda e também Jabaquara, eles são integrados com metrô e trem. Então a gente consegue perceber que fica mais fácil da galera vir, tem um acesso mais fácil. Grande movimentação. Nós estávamos conversando com a administração aqui do Tietê e disseram para nós que a partir das 4h30, daqui a uma horinha, esse aumento de fato começa a chamar a atenção, muita gente entrando aqui. Bom, o interessante aqui do Tietê é que são mais de 1.000 destinos ofertados aí para todo mundo, mais de 1.000 destinos para quem quer sair de São Paulo, da capital, tem muito lugar para decidir, por isso atrai tanta gente para cá. É interessante a gente falar também que
o Tietê não é somente o maior do Brasil e o maior da América Latina, ele é o segundo maior do mundo. Por isso, nessa sexta-feira, tanto o Tietê, quanto Barra Funda e quanto o Jabaquara, que são administrados pela Socicam, é esperado pelo menos 90 mil embarques somente hoje. É muita gente viajando, muitas opções. Então, assim, para a gente entender um pouquinho mais sobre todo esse planejamento, tanta gente viajando, a gente vai conversar agora com a Karen Senella, que é porta-voz da Socicam. Karen, primeiro, muito obrigado por nos receber. Eu gostaria que você dissesse para nós como que é o planejamento, principalmente nesses dias de tanto movimento, como é que se planeja para receber tanta gente assim? Boa tarde. Boa tarde, é verdade. É um dos feriados mais movimentados do ano. Então, a gente com certeza monta uma operação especial para atender esse fluxo mais intenso que de fato aumenta significativamente. Então, a gente aumenta a nossa questão de segurança, nossos funcionários com relação ao atendimento dentro dos terminais rodoviários e a frota extra de ônibus, com certeza a gente aumenta. Para esse feriado de carnaval foram mais de 1.400 ônibus extras disponíveis para os nossos passageiros. Muito legal. É bom, como eu havia mencionado, são mais de 1.000 destinos. Olha, eu queria saber de você quais são os mais procurados, né? Apesar de ter tanto destino, tem aquele que a galera mais gosta de frequentar. Conta pra gente quais são. Com certeza, tem muito destino, mas um dos principais é o Rio de Janeiro, né? A gente sabe que é muito tradicional nessa época do ano, mas também tem as cidades do sul de Minas, Florianópolis e, claro, interior e litoral de São Paulo. Bom, e mesmo com tanta opção, tem muita gente que tem caído em golpes, né, de ônibus clandestinos, enfim. Por isso que aqui há uma campanha chamada O Golpe Está Aí. Explica pra gente essa campanha, por favor. A campanha O Golpe Está Aí é mais uma iniciativa da Socicam que demonstra o quanto que a concessionária se importa com a segurança dos seus passageiros. Então a gente está utilizando banners, tanto digitais quanto físicos, para mostrar, para expor os riscos do transporte clandestino e irregular, né? Principalmente desses falsos motoristas por aplicativo. Então a Socicam, ela sempre indica que o nosso passageiro, ele opte, ele escolha o transporte rodoviário regular e também que ele sempre opte pelos motoristas credenciados para que ele tenha sempre a segurança, né, que é tão importante dentro dos transportes urbanos. Bom, e para a gente encerrar, então, deixa dicas para quem está nos assistindo e vai vir aqui pegar um ônibus hoje de viagem, ou nesse ou em outras rodoviárias de São Paulo. Deixa dicas para essas pessoas, por favor. Claro, com certeza. Então, assim, as dicas são utilizar o transporte rodoviário regular com toda certeza, chegar com pelo menos 1 hora de antecedência ao seu embarque para ter um embarque confortável e com segurança, não esquecer a documentação oficial com foto, pode ser física ou digital, e remarcação ou cancelamento de passagem até 3 horas antes do seu embarque, direto com a empresa de ônibus. Perfeito, Karen, muito obrigado. É isso, Fernando, aí estão as dicas, muita gente aí se preparando para viajar. Quem está nos assistindo e vai viajar ainda hoje, olha só, fique bem atento, como nós acabamos de ver na matéria anterior, as estradas de São Paulo estão cheias, então corre, sai antes de casa para não perder horário. E é isso, que tenha um feriado maravilhoso aí com toda a família e com os amigos. É isso, eu volto com você aí no estúdio, Fernando. Tá certo, Caio, muito obrigado pelas informações. Bom, e muitas pessoas têm dúvidas se segunda e terça-feira é de fato feriado. E para explicar melhor o assunto, nós vamos conversar com um advogado trabalhista, o Alexandre Cassiano. Alexandre, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. E, bom, como eu acabei de mencionar, a população brasileira sempre tem essa dúvida, né? Se é feriado ou não. Então eu peço que você explique se a data ela é considerada feriado ou não e o porquê. Não é feriado nacional. O que existe é uma tradição, né, de se dispensar o trabalho. No entanto, muitos municípios têm em sua legislação um feriado. Especificamente na capital de São Paulo, não é feriado nem segunda, nem terça, nem quarta, sendo ponto facultativo, e muitas empresas acabam liberando seus funcionários ou para compensar em banco de hora ou simplesmente dando como feriado mesmo. Tá certo. E qual é a diferença, doutor, entre o feriado e o ponto facultativo? Ponto facultativo é uma deliberação da empresa. Se ela quer trabalhar, se ela vai trabalhar, se acha que entende que deva trabalhar, e aí os seus funcionários, evidentemente, são obrigados a cumprir a jornada de trabalho. O feriado não. O feriado é determinado por lei e não se trabalha. Se houver trabalho no feriado, há o pagamento de um acréscimo de 100% sobre a jornada. Tá certo, muito bem colocado essa parte do acréscimo de 100% de jornada.
Isso é um direito que o trabalhador tem ou ele também pode optar pela folga pelos dias trabalhados? Pode optar pela folga se houver banco de horas ou se houver esse acordo feito com a empresa. Se não tiver nenhum tipo de acordo para compensação, aí sim o direito é de 100% de indenização. Perfeito, doutor. E você também falou agora há pouco sobre a quarta-feira, que não é feriado. É considerado ponto facultativo? Muitos estabelecimentos, eles abrem após o meio-dia, né? E é considerado como um ponto facultativo? Como funciona na quarta-feira? Também tem um sistema de folga? A quarta-feira é híbrido, né? É ponto facultativo até as 12 horas e após não é mais, não é feriado não. Conflito trabalhista entre os funcionários e as empresas. Qual a recomendação você passa? Se há conflito trabalhista? Isso, exatamente. Não tem por que haver conflito, né? A determinação é sempre pela empresa e o importante é que haja uma negociação, uma conversa entre as pessoas, os trabalhadores e os empresários para que todo mundo fique contente. Evidentemente tem muitas profissões e muitos serviços que são indispensáveis para a população e que não tem como dar ponto facultativo nem sequer feriado. Por exemplo, a área da saúde, entre outras de alimentação também. Perfeito, doutor. E uma outra pergunta antes da gente encerrar. Isso é determinado por lei ou é uma escolha da empresa dar como ponto facultativo ou passar aí o pagamento de 100% ou escolher de dar a folga? Existe uma lei dizendo isso ou isso fica por conta da empresa? A lei, ela define quando é e quando não é feriado. No caso dos próximos dias, não será feriado. Pelo menos no município de São Paulo e em muitos outros. Não é um feriado nacional. Como eu disse antes, alguns municípios, por exemplo, o Rio de Janeiro, é feriado segunda e terça-feira. Então, isso decorre de lei. Quando não há feriado, como é o caso de São Paulo, a decisão é exclusiva do empresário determinar se a sua empresa vai funcionar ou não. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela explicação. Com certeza o nosso público ficou muito bem informado. Nós acabamos de conversar com o doutor Alexandre Cassiano, que é advogado trabalhista. Doutor, muito obrigado e uma ótima sexta-feira. Bom final de semana. Igualmente. E os metrôs e trens de São Paulo vão funcionar 24 horas neste feriado e terão reforço na segurança. Vamos acompanhar os detalhes. Metrôs e trens de São Paulo vão funcionar 24 horas durante o feriado. As linhas contam com reforço de segurança, presença ampliada de agentes e equipes preparadas para atendimento. As linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata têm funcionamento contínuo entre sexta-feira e segunda. Da madrugada de sexta para sábado, o embarque e desembarque serão apenas nas estações Portuguesa Tietê na linha 1 azul e Palmeiras Barra Funda na linha 3 vermelha. Nas demais, o funcionamento será apenas para desembarque e transferência. De sábado para domingo, todas as estações serão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada. E de domingo para segunda, o funcionamento será igual à de sexta-feira, com embarque apenas em Portuguesa Tietê e Palmeiras Barra Funda. Nas linhas 4 amarela e 5 lilás, nos dias 13, 14, 15 e 21 de fevereiro, as estações ficarão abertas para a entrada até a meia-noite e com desembarque e transferência funcionando durante a madrugada. As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da CPTM funcionarão da mesma forma para os dias 13, 14 e 15 de fevereiro. Já as linhas 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade têm operação 24 horas com desembarque e transferências da madrugada de sexta-feira para sábado até a madrugada de segunda. E olha só, o dono de um supermercado no litoral norte do Rio Grande do Sul foi preso após a apreensão de 6 contêineres com cerca de 8 toneladas de alimentos impróprios para consumo no estabelecimento. A ação ocorreu durante uma força-tarefa do Ministério Público do Estado com a Polícia Civil. Vamos conferir.
A prisão aconteceu durante uma ação de fiscalização do Ministério Público com a Polícia Civil, na cidade de Imbé, no litoral norte do estado. O estabelecimento, que não teve o nome divulgado, funcionava como um centro de distribuição para outras 12 filiais. No local, os agentes encontraram 6 containers com cerca de 8,8 toneladas de alimentos impróprios para o consumo. Entre os itens estão carnes bovinas, suínas, ovinas, de frango, além de miúdos e diversos tipos de pescados. Na câmara fria, no interior do supermercado, foram encontrados cortes com data de validade alterada, rotulada como carne de processamento, o que, de acordo com o Ministério Público, aumenta ainda mais a gravidade das irregularidades. O supermercado foi autuado e o proprietário encaminhado à delegacia. E a fiscalização da Vigilância Sanitária divulgou imagens de canetas emagrecedoras apreendidas no Mato Grosso do Sul. A quantidade chamou a atenção, porém a forma que os produtos foram escondidos espanta mais ainda. Os criminosos utilizaram ursos de pelúcia. Vamos ver. A fiscalização da Vigilância Sanitária divulgou imagens de novas apreensões de canetas emagrecedoras aqui em Mato Grosso do Sul, realizadas esta semana. As ampolas foram interceptadas após um sistema de detecção identificar a presença desses medicamentos contrabandeados mascarados de encomendas enviadas pelos Correios. Mais uma vez, além da quantidade apreendida, o que chamou também muito a atenção foram os disfarces usados pelos contrabandistas na tentativa de fazer com que os remédios ilegais passassem despercebidos. Nos últimos dias, algumas ampolas já haviam sido encontradas dentro de potes de creme de cabelo, copos térmicos, sacos de feijão, bolsas e também porta-joias, como se fossem presentinhos. Já no novo lote apreendido, os emagrecedores estavam em um ursinho de pelúcia, um condicionador para cabelo e até em uma caixa para celular, expondo toda a criatividade sem limites dos muambeiros. Anabolizante, não? Não, é o Lipolen, da Landerlon. Só tem um? Tem outro. Tem mais. Tem um TG. Acabou? Acabou. E na tentativa de despistar a polícia, esses contrabandistas têm apelado para o contrassenso ao despachar esses emagrecedores pelos Correios. Os frascos do medicamento foram apreendidos embalados em cascas de bombom. Afinal, quem iria desconfiar de um remédio para perder peso estaria disfarçado em uma bomba calórica de chocolate. Os emagrecedores, usados de forma indiscriminada, sem receita e acompanhamento médico, geram riscos à saúde. E as embalagens sofisticadas tendem a ludibriar a fiscalização. Esse boom está tão fora de controle que só na semana passada, uma força-tarefa que incluiu a Anvisa, os Correios, a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Mato Grosso do Sul, encontrou mais de 800 canetas e ampolas. No total, a apreensão dos produtos foi avaliada em mais de R$1 milhão. E em meio ao calor extremo do Rio de Janeiro, uma capivara decidiu se refrescar em uma praia da zona sul do estado. Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública patrulhavam a região quando se depararam com um animal que aparentava estar bem tranquilo. Uma cena inusitada chamou a atenção de agentes e de quem passava pelo Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, no fim da madrugada da última quinta-feira. Uma capivara foi flagrada tomando um banho de mar em uma das praias mais conhecidas da cidade. Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública patrulhavam a região quando se depararam com o animal, que apresentava estar tranquilo. Após se refrescar, a capivara seguiu em direção à Pedra do Arpoador. O momento foi registrado por pessoas que caminhavam pelo calçadão. Equipes do Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal foram acionadas diante do deslocamento do animal para uma área com grande circulação de visitantes ao longo do dia. Segundo a Prefeitura, os agentes já localizaram a capivara e acompanham os movimentos dela para garantir a segurança do animal e do público. Bom, se no Rio de Janeiro é de calor extremo, uma frente fria começa a mudar o tempo no sul do Brasil nesse fim de semana. A previsão é de temporais, rajadas de vento, risco de alagamentos pontuais, o que pode trazer transtornos para quem vai pegar a estrada. Vamos conferir a previsão.
Uma frente fria começou a se aproximar da região sul, levando instabilidade e temporais ao longo do fim de semana. O sistema já atua no Rio Grande do Sul e deve se espalhar por Santa Catarina e Paraná, onde o encontro do ar quente e a massa fria favorece a formação de nuvens, levando chances de pancadas intensas, trovoadas, rajadas de vento e até mesmo granizo em áreas isoladas. Especialistas alertam que as chuvas podem ser volumosas em períodos curtos, elevando o risco de alagamentos pontuais e transtornos para quem viaja. Apesar da chegada da frente fria, o sistema não deve provocar uma queda acentuada de temperatura. O principal efeito será a redução do calor extremo que predominou nos últimos dias, ainda assim com tardes abafadas em várias áreas. Fora da região sul, o tempo deve seguir quente e úmido em grande parte do país, com calor predominante no sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, e possibilidade de pancadas típicas de verão à tarde ou à noite. Meteorologistas recomendam atenção redobrada para o tempo instável nos próximos dias, especialmente nas áreas mais afetadas pelo avanço da frente fria. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Bruno, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, boa tarde. Bom, e durante essa semana repercutiu bastante um lance do último derby entre Corinthians e Palmeiras. E parece que o autor do lance falou sobre o ocorrido, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, após a vitória sobre o Internacional na noite de ontem, Andrés Pereira falou pela primeira vez sobre a polêmica que ocorreu no derby antes da cobrança de pênalti de Memphis Depay. Para Andrés, tudo isso não passa de uma coisa normal dentro do futebol. O autor do gol que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 3-1, Andrés Pereira, comentou a polêmica envolvendo o pênalti cobrado por Memphis Depay no clássico diante do Corinthians no Paulistão. Na ocasião, o volante cavou a região com a chuteira antes da cobrança do holandês, que acabou chutando à esquerda do goleiro Carlos Miguel. Andrés se mostrou aberto a eventuais críticas, ao mesmo tempo em que considerou a atitude parte do futebol. Não, isso são coisas do futebol. Todos os jogadores, você vê as entrevistas do Raniel e do Mateuzinho, do Memphis mesmo depois, isso são coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente, e só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo que tava meio solto o gramado. Não, mas vamos ficar agora esperto, né? Como a gente também vai ter que ficar, eles também vão estar. Andrés vem tendo um começo de ano avassalador. Ninguém participou de mais gols pelo Palmeiras nesta edição do Campeonato Brasileiro do que ele. Ao todo, o titular absoluto da equipe de Abel Ferreira soma 1 gol e 5 assistências na competição. Para efeito prático, Andrés Pereira precisa de 44 minutos para participar de um gol com a camisa alviverde no Brasileirão. Os números, inclusive, recolocam o jogador na corrida por uma vaga no grupo da seleção para a Copa do Mundo, um dos objetivos do meia ao aceitar retornar ao futebol brasileiro. Andrés Pereira terá a reta decisiva do Paulistão, além de alguns compromissos do Brasileirão, antes da convocação de Ancelotti na data FIFA de março, que promete ser uma prévia da lista final para o Mundial nos Estados Unidos. O Palmeiras agora é líder do Brasileirão por critérios de desempate, pois tem 7 pontos, assim como São Paulo, Fluminense e Bahia. No próximo domingo, volta a campo contra o Guarani na Arena Barueri pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira garantiu a classificação antecipada e agora luta pela liderança geral, que assegura a vantagem de decidir as eliminatórias em casa. Bom, e além do Palmeiras, o Corinthians também entrou em campo ontem e bateu o Bragantino jogando na sua arena. E o goleiro Hugo Souza defendeu um pênalti com a bola rolando, ainda quando estava 1-0 para o Timão. E com isso entrou ainda mais para a história do clube, não é mesmo? Pois é, Fernando. Bom, com essa defesa, Hugo chegou à marca de 11 pênaltis defendidos com a camisa alvinegra e subiu no ranking de maiores pegadores de pênalti na história do clube. Vamos conferir a lista. Desde a fundação do clube, em 1910, diversos goleiros marcaram época no gol corintiano, mas poucos se destacaram nas penalidades. Com a defesa de pênalti contra o Bragantino pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, Hugo Souza subiu na lista de maiores pegadores de pênalti na história do Timão. Confira agora os 5 maiores recordistas com a camisa alvinegra. O primeiro lugar fica com o gigante Cássio. Em 712 jogos com a camisa do Timão, ele defendeu 32 penalidades.
Em segundo lugar, Ronaldo Giovanelli, o goleiro da década de 90, defendeu 27 pênaltis contra o gol do Timão em 602 jogos. No terceiro e quarto lugar, Hugo Souza e Gilmar Neves ficam empatados com 11 pênaltis defendidos cada. A grande diferença é o número de jogos entre os dois. Enquanto Gilmar defendeu o gol corintiano em 397 oportunidades, Hugo Souza tem apenas 99 partidas com a camisa alvinegra. E fechando a lista em quinto lugar, Dida. O goleiro defendeu 7 pênaltis em 92 partidas. E nesse final de semana teremos vários jogos pelo Brasil inteiro. Quem joga nesse fim de semana, Bruno? Bom, Fernando, alguns campeonatos estaduais já estão na semifinal, enquanto outros ainda estão na reta final da sua primeira fase. Bastante jogos, vamos conferir a tabela desses final de semana. Bom, começando pelo Campeonato Carioca, no sábado o Vasco recebe o Volta Redonda pelas quartas de final, às 21h30 em São Januário. Já no domingo, o Botafogo encara o Flamengo às 17h30 no estádio Newton Santos. Já no Campeonato Mineiro, acontece a 8ª e última rodada da fase de grupos. No sábado, às 19 horas, o RT encara o Cruzeiro no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. No mesmo horário, o Itabirito recebe o Atlético Mineiro no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Indo para o Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho está nas semifinais. E ambos os jogos acontecem no domingo. Às 17h30, o Grêmio encara o Juventude em sua arena às 17h30. Mais tarde, na outra semifinal, o Ipiranga recebe o Internacional no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. E no Campeonato Paulista também acontece a 8ª e última rodada. E todos os jogos acontecerão no mesmo horário e dia. Às 20h30 no domingo, o São Bernardo vai receber o Corinthians no estádio 1º de Maio. O Palmeiras encara o Guarani na Arena Barueri. O Santos enfrenta o Velo Clube na Vila Belmiro. A Ponte Preta recebe o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli. O Mirassol encara a Portuguesa no estádio Campos Maia. Fechando os jogos do Paulistão, o RB Bragantino encara o Novo Horizontino no estádio Cícero de Souza Marques. Lembrando que 4 desses times já estão classificados: Novo Horizontino, Palmeiras, RB Bragantino e Portuguesa. As outras 4 vagas ainda estão em disputa. Podemos ter aí São Paulo, Santos fora dessas quartas de final, Fernando. Bom, por enquanto é só. Fico por aqui, uma excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Ótima tarde para você também. Obrigado. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Uma ótima tarde de sexta-feira e até mais. Tchau.